Documentário cujo objetivo principal é contar a origem, a história da Igreja Batista de Ramos. Nós estamos em setembro de 1999. Isto é, vou contar uma história ocorrida há 60 anos atrás, 1939. Inicialmente, contarei a minha história, depois a história do bairro de Ramos e o principal assunto, que é a história, a origem da Igreja Batista de Ramos. Minha fotografia com alguns meses de nascido. Terceiro filho do casal, Avelino e Aurora da Costa Ferreira. Ainda pequeno, meus pais acharam por bem morar no subúrbio. Eu com a minha irmã, a Carmen, ao centro, com um gatinho no colo, e meu irmão Miguel. Agora na Praia de Ramos, com um colega ainda na minha adolescência, passando para a mocidade, com o João, um colega que morava na Travessa Regina, hoje Rua Aragaça. Uma foto da Praia de Ramos. Aqui dentro da praia, observe que realmente a praia era uma praia limpa. Aí embaixo as pessoas poderão ver a imagem através da água, que era uma água realmente cristalina, muito boa. Assim era o bairro de Ramos quando meus pais mudaram-se para cá, a conselho médico pelo meu estado de saúde. Isso se deu em 1924. Ramos tinha 38 anos de existência. Ainda era muito jovem. Fotografia dos meus pais, que encontraram Ramos nessa condição que já se vimos e que veremos em sequência do resto. Ramos foi fundado no dia 23 de outubro de 1886, quando pela primeira vez parou um trem na parada de Ramos. Foi aí que se deu a inauguração da estação de Ramos, levando o nome do seu fundador, Luiz Fonseca Ramos, que era até então proprietário da área e permitiu a passagem dos trens com destino a Magé. 23 de outubro de 1986, começou a circular o trem vindo da Central do Brasil para poder levar os príncipes e o rei até a cidade serrana de Petrópolis e Teresópolis. A velha Maria Fumaça, aí estão para recordar o passado do bairro que se iniciava. O transporte era todo feito através da Rua Uranus, a única rua que era calçada nesta oportunidade, com o bonde Penha, os seus passageiros, todos de terno e gravata, conforme está sendo visto aí nesta fotografia. O transporte do centro da cidade. Os transportes que passavam pela Leopoldina, 2 linhas de ônibus saindo da Penha com destino à cidade e outra saindo da Praça do Carmo com destino também à cidade. Geralmente, as 3 linhas de ônibus eram dirigidas até aqui ao Monre. Estão vendo aqui a Avenida Rio Branco, com suas árvores, sua iluminação no centro, pois a avenida era dividida em 2.
partes, uma de subida e outra de descida. O fundo do Palácio do Morro, onde era o Senado da República, pena que foi demolido esse lindo prédio para a passagem do metrô. Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que foi erguida no alto do morro aqui em Ramos, na Nossa Senhora das Graças, pelo construtor da época, o pedreiro André Pinto. André Pinto construiu também a Igreja de Ramos. Aqui nós temos uma parte da rua Marechal Souza Menezes, como era na época, em 1939, quando nós ainda éramos adolescentes. Observe aí um pontilhão. As residências não tinham muro nem calçada. Nós atravessávamos em direção ao portão através de um pontilhão de madeira, é que se tinha acesso às casas que eram feitas com cercas de arame ou madeira. A estrada do Engenho da Pedra, no trecho que hoje passa a Avenida Brasil, onde ela se encontrava com a antiga Estrada do Norte, hoje a Avenida Teixeira de Castro. Nesse final existia 2 campos de futebol. Aqui é a residência nossa na rua Travessa Regina, hoje Rua Aragaça. Antigamente o número era 10, hoje é 85. Veja que realmente a cerca era de madeira. Aqui é a estrada do Engenho da Pedra, bem próximo onde hoje existe a padaria. Veja como é que é. Essa é uma colega da Jaci, na dedicatória que está atrás dessa fotografia, encontramos lá a data que é de junho de 1939. Veja como era uma beleza a estrada do Engenho da Pedra. Aqui é ainda a Rua Aragaça. Olha, uma outra cerca. Como disse, vejam aí que não tinha muro nem calçada. Estou eu aqui com meus 2 colegas de infância, ficando eu ao centro da fotografia. Como falei inicialmente, Ramos foi fundado no dia 23 de outubro de 1886, porque até então o transporte era feito pelo mar. Consistia a localidade da Leopoldina de fazendas com cafezais, gado e alguns engenhos. O transporte aqui das proximidades de Ramos, na época, era feito através do cais existente, lá no final da Teixeira de Castro, com o Engenho da Pedra, onde se transportava o que se produzia com destino ao centro da cidade e ao mercado. A estrada do Engenho da Pedra ligava essas localidades através deste cais, portanto, à cidade. A Rua Cardoso de Moraes, Leopoldina Rego e Biapina era a antiga Estrada da Penha. Bento Barreiro, os irmãos conhecem a Rua Barreiros, mas é o nome de Bento Barreiro, um rico que morava nessa localidade na época. Rua Pereira Landim, médico, que cuidava das famílias mais abastadas e que moravam nessas fazendas aqui na localidade. André Pinto, como disse, era um pedreiro, tornou-se construtor e ele colaborou até na construção da Igreja da Penha. E vindo depois a fazer também o mesmo com os ricos da época aqui, a Igreja de Nossa Senhora da Conceição, que nós vimos na fotografia anterior, aqui no bairro de Ramos. A Igreja da Penha, ela foi construída na década de 1902. Rua João Romariz. João Romariz era dono de várias chácaras aqui na localidade. Vieira Ferreira. Coronel Vieira Ferreira, conheci, tive contato várias vezes com ele. Era um senhor que dominava a região com várias propriedades. E a fim de dar progresso à localidade, de quando de vez ele fazia investimento no sentido de doações a Banco do Brasil, Caixa Econômica, etc.
e a rua Vieira Ferreira tem o seu nome, pois ele residia. Nesta rua, em frente à rua Maria da Glória, tinha uma grande residência que era a localidade do Coronel Vieira Ferreira. Marechal Souza Menezes. A rua Marechal Souza Menezes é uma rua que vai ali da estrada do Engenho da Pedra e segue em direção até a rua Ruth Ferreira, que foi dominada e que desapareceu com a favela da rua Ruth Ferreira, atravessando a rua Gerson Ferreira, que ainda consta com esse nome, mas lá é uma favela. O restante da favela, a Ciferal adquiriu e construiu o seu galpão para a construção de ônibus e lotações aqui na Avenida Brasil. Aqui está a minha fotografia no Engenho da Pedra, esquina de Ismael da Rocha. Ao fundo, o bar resistente na época. Esse aqui fornecia, além de cerveja, refrigerante, manteiga, varejo, queijo, açúcar, café, bala, biscoito. Era o fornecedor da área e era o único telefone existente na localidade. Minha fotografia em 1939, quando eu estava concluindo o serviço militar, a fim de tirar o certificado de segunda categoria, no tiro de guerra 115, localizado aqui em Ramos, na rua Peçanha Póvoas. Lá tirei 10 meses recebendo instruções militares. Infelizmente, a guerra me alcançou em 1942. Aqui está a fotografia na estrada do Engenho da Pedra 173. Estou eu ao lado da, hoje, minha cunhada e a mãe dela, minha sogra, Ceci Coutos Peçanha, com o filho caçula, Manuel Coutos Peçanha, o Nelito. Ela foi a primeira convertida do trabalho que estava sendo iniciado em Ramos. Deus usou aqueles servos. Aqui estou eu, também sentado. Observe o mato em volta da gente, mas não, aqui era uma residência. Tudo era feito através de cercas de arame e de madeira, como eu disse inicialmente. Estou eu com o tio da Jaci, já falecido. A gravata era indispensável nessa época, né? Estamos nós aqui engravatados. Diva Castro, a diva de Castro Vale. Hoje, depois de casada, recebeu o nome Diva Castro Sacramento, fundadora da igreja e que depois de alguns acidentes vasculares reside ainda no IAPI da Penha, mas já em possibilidade de se locomover e de falar também. E a sua memória hoje não é tão boa. Colega da Jaci e vizinha. Aqui estou eu em 1942, quando convocado para o Exército para a Segunda Guerra Mundial. Lá fiquei de 1943 a 1955, quase 3 anos completos, até o término da guerra, quando consegui, após algum esforço, dar baixa do serviço ativo do Exército. Segundo Regimento Motomecanizado, unidade que se formou na Vila Militar com a finalidade da guerra. Aqui está o que era antigamente. As moças tinham que enfrentar isso. Fogão a lenha, pia e fogareira a carvão. Esse era o combustível da época. Era difícil, a coisa era difícil, mas era muito gostosa. E as comidas parecem-nos que saía melhor do que sai hoje com o gás. Outra fase, aqui o fogareiro. Não existia nessa época geladeira, televisão não se pensava. O fogão aí, o ferro elétrico era isso que está aqui. Ferro a carvão. Precisava ser boa passadeira de roupa para usá-lo, senão acabava queimando a roupa. Instrumentos de uma dona de casa, né? Pá, vassoura,
rodo. Isso é que consistia no documento de uma moça se preparando para o casamento. As moças de hoje não precisam ficar assustadas que no seu chá de panela nada disso constará. Início do trabalho batista em Ramos. A residência na Rua Operário Forte 64 do casal José Pereira Rodrigues, onde iniciou-se o trabalho batista no bairro de Ramos. A adaptação, quando resolvemos, depois de algum tempo, transformar em ponto de pregação. A primeira igreja batista fez nos fundos da igreja esta cobertura, pois a sala do casal já não comportava mais tanta gente. Pioneiros do trabalho, o irmão Manuel Pinto Cardoso, o único brasileiro deste grupo, que era esposo da irmã Salvina, ao seu lado, e o irmão José Loureiro com o irmão Gomes, que foram os iniciadores. A congregação, aqui alugamos essa propriedade para inaugurar a congregação da igreja, da primeira igreja no bairro de Ramos, congregação da Igreja Batista de Ramos. A primeira diretoria, irmão Lorival Santos, eu à sua esquerda, irmão Alberto Miller, o pastor Otávio Felipe Rosa, José Loureiro, o primeiro tesoureiro, e José Rodrigues, que era o dono da casa anterior. Aí está o primeiro e o segundo tesoureiro à direita. Primeira diretoria da Escola Bíblica Dominical, inaugurada no dia da inauguração da igreja, já se criou a sua primeira diretoria da escola, no dia 24 de agosto de 1946. Segunda diretoria da escola, da igreja, já com alguma modificação, entrando o irmão Pego no lugar do José Loureiro. E ao centro está ali o Hernando Souza Freitas, hoje pastor, que foi seminarista da igreja durante algum período. Ele fazendo parte já da segunda diretoria. Sociedade Feminina Missionária. Aqui está a primeira diretoria da sociedade, inaugurada no dia 8 de setembro de 1946. Aqui um grupo de senhoras. Primeira diretoria da União Masculina, ou seja, a Sociedade Cooperadora de Homens, inaugurada no dia 10 de novembro de 1946, dias após a sua inauguração, a inauguração da igreja, né? Primeira diretoria da União de Adultos. Os irmãos vejam, um grupo ali estou eu, irmã Salvina, irmão Jonas, irmã Matilde Pereira, irmão Neca, e à minha direita está o irmão primeiro diácono da igreja, Arthur Machado. Esse foi o primeiro diácono da igreja, oriundo da Igreja Batista em Bom Sucesso. Primeira diretoria da União de Mocidade. Aqui era um grupo formado por jovens e adultos. Naquela ocasião, não havia propriamente a sociedade, a União de Mocidade. Dona Olinda saindo com um amarrado de flores à nossa direita. Membros da igreja após o culto na frente da igreja. Na antiga propriedade, na Rua das Missões 418, hoje lá o número é 1066. Se os irmãos passarem por lá, vê que já está praticamente a metade demolida. O grupo dos membros, observe, todos de terno e gravata, né? Os homens ali, todos de terno e gravata. Primeira diretoria da Sociedade de Crianças, com a liderança da irmã Ana Pitts de Souza, mãe do pastor Ivan Milton Pitts de Souza, da primeira igreja batista do Brasil na Bahia atualmente. Aqui os primeiros
convertidos e batizados já na igreja de Ramos. Vemos aqui o irmão Sebastião Peixoto da Silva com um grupo dos recém-batizados. E ele com a sua filha ao lado. Outro grupo da Escola Bíblica de Férias, na porta da primeira igreja de Ramos. Aqui é a primeira escola bíblica de férias na porta da igreja. Aqui foi a casa que nós adquirimos 10 anos depois, através do pastor Francisco Manuel do Nascimento, e fizemos a adaptação para fazer dali o santuário da nova igreja. Um grupo na frente da igreja: Josias Menezes, estou eu, Diva Santos, Eurico de Souza Freitas e Manuel Cardoso. Todos de terno e gravata, hein? Aqui é o pastor Valdomiro Mota com a sua primeira filha, a Creuza, já quando fazia o trabalho como primeiro missionário batista na Bolívia. Ele ao lado do pastor da igreja, Otávio Felipe Rosa. Valdomiro Mota e a filha. Aqui no alto em cima, o primeiro seminarista da igreja, Antônio Egídio Domingos Neto, vindo do Paraná. Ele foi consagrado através do pedido da Igreja Batista em Apucarana. Isso foi um passeio que fizemos a Petrópolis. Ao centro, a minha irmã, o Ivan, que hoje é pastor da Igreja da Bahia. Um grupo de membros da igreja já na obra, quando demolimos aquela casa, aquela propriedade, e fazíamos as reuniões no galpão existente no fundo da igreja. O grupo aí está no meio das obras, no meio do madeiramento que escorava a laje e as vigas. Escola Bíblica de Férias durante as obras da igreja, na frente do galpão. Vejam aí que lá ao fundo está o galpão, através daquela janela que era um basculhante ali. Carlinho ali à frente de óculos, esposo da Beth. Aqui a comissão de evangelismo, liderada aqui pelo irmão Sebastião Peixoto da Silva, com o seu filho Paulinho lhe agarrando as suas pernas. A minha irmã, o Eurico Souza Freitas e Geraldo Serro. Ao fundo aparece o bar que lá está. Durante os 53º aniversário da igreja, foi feito esse cartão, com o meu versículo predileto, que sempre adotei nos trabalhos quando estava sempre à frente da igreja e tive durante várias oportunidades. Os fundadores, eu, a Jaci, irmã Olinda e a Diva Cássio Sacramento. Os únicos que ainda consideram-se membros fundadores, pois permanecem ainda no hall de membros de nossa igreja, por ocasião do 53º aniversário. Isso é uma homenagem da Sociedade de Homens e da classe de jovens. Pastor, a minha visita hoje aqui é fazer um documentário da Igreja Batista de Ramos, da qual o senhor foi pastor por um período curto, mas foi o primeiro pastor da Igreja Batista de Ramos em 1946. Durante 4 meses o senhor liderou o trabalho da igreja que o senhor organizou lá em Ramos. Eu tive o privilégio de ser batizado pelo irmão na primeira igreja. O irmão realizou o meu casamento também em 1944, e de lá nós saímos
para organizar com o irmão a Igreja Batista em Ramos. Naquela ocasião, na Rua Nossa Senhora das Graças, era a Rua das Missões, hoje Nossa Senhora das Graças. O número também, naquela oportunidade, era 418, hoje é 734 o número da antiga Rua das Missões. De maneira que eu quero deixar na história da igreja esse registro de um trabalho que o irmão iniciou, muito embora não tivéssemos a pretensão naquela ocasião de organizar igreja em Ramos. Mas o trabalho evoluiu e o senhor orientou, levou a organizarmos inicialmente o ponto de pregação, mais tarde a congregação e depois esperamos a seu regresso da Itália, da qual o irmão foi capelão da Força Expedicionária Brasileira, e por coincidência eu também estava servindo o Exército, pois tinha sido convocado também para o Exército naquela oportunidade. De maneira que eu gostaria de deixar registrado a sua palavra daquele trabalho iniciado pelo irmão em 1946, no dia 24 de agosto, aniversário da primeira Igreja Batista do Rio. Bem, eu tenho conhecimento e memória de vários irmãos que estiveram na igreja e depois se... Era o José Loureiro, era o José Pereira Rodrigues com a esposa Maria Rodrigues, era o Manuel Cardoso com a sua esposa Salvina Cardoso, era o irmão Gomes, que é pai do pastor Renato, que mais tarde pastoreou uma das igrejas lá em Campo Grande, de maneira que esse é o grupo dos pioneiros. Tem que ter a luz aqui. Alguma coisa lá alguma coisa que você lembra lá da igreja de Ramos? Pode falar, pastor, alguma coisa de Ramos. Bem, você foi pastor lá, não foi? 4 meses. fui. Interinamente, Isso. ao mesmo tempo em que era pastor lá da primeira igreja. Responde alto para sair ali. Sim, alto. Está se ouvindo, bem. Mas já era igreja ou ainda era congregação nesse tempo que você foi pastor? Não, já era igreja. Já era igreja? Já era igreja. Ah. E você lembra do local lá? Lembro. É. E como é que eram os cultos? Você que organizava os cultos ou tinha uma equipe lá? A ordem do culto? Não tinha equipe, não. Não? Você que fazia a ordem do culto sozinho? É? E a ordem do culto era parecida com a da primeira igreja? Parecida. É? O senhor ficou 4 meses interinamente lá, porque o senhor não podia ficar efetivo, é claro. E o senhor depois deixou o pastor Otávio Felipe Rosa, que deu continuidade ao seu trabalho inicial, e ele ficou lá quase 10 anos, pastoreando a igreja, quase 10 anos. E ele é quem deu a estrutura final de uma igreja, né? Sim. Ele fez a consolidação do trabalho da Igreja Batista de Ramos, foi o Otávio Rosa, que o irmão deixou lá para pastorear. Muito bem. Não sabia que ele havia permanecido tanto tempo. Ficou quase 10 anos. E isso me gratifica muito porque eu sei que o ambiente ali requeria uma permanência de obreiros no ambiente da igreja, e está se vendo que ele
deu cabo a esse mistério. Os obreiros que permaneceram ali e outros que foram para ali e em tempo estratégico, vamos dizer, e deram a sua cooperação a um ambiente muito propício, que é o surgimento da nova igreja. O irmão, quando entregou ao pastor Felipe Rosa o pastorado da igreja, a igreja disse que o irmão seria o pastor honorário da igreja. Naquela oportunidade, o senhor disse que era um caso raro, que o senhor não, naquela data não tinha conhecimento de que alguém tivesse recebido esse título de uma igreja. E a igreja de Ramos, até hoje, mantém o senhor lá como pastor honorário. E eu tive o privilégio de contar com o irmão durante períodos em que a igreja ficou sem pastor, que o irmão realizou batismo e orientou para a continuidade no período em que a igreja estava sem pastor, e eu era o seu vice-presidente. Eu agradeço ao irmão, e o irmão esteja certo que o seu trabalho não foi vão. Atualmente, a Rua Operário Forte 64 se encontra nessas condições. A primeira fotografia mostrada, ela está cheia de mato, a rua era intransitável, era só mato realmente. Hoje é uma rua passada, com transporte de carros, ônibus, etc., com destino à Avenida Brasil, tornando-se uma das ruas principais. Ao fundo aí a Avenida Brasil. Nesta época não se falava nem em Avenida Brasil. Isso aí era apenas chácaras e a proximidade da Praia de Ramos. O muro existente nesta residência foi feita por um pedreiro que foi evangelizado pelo casal José Maria Rodrigues e Salvina Cardoso com Manuel Pinto Cardoso. Ele se converteu, foi fazer os seus estudos iniciais em Campos e mais tarde foi ao seminário, se tornando pastor batista. Hoje já é falecido, Eli Lacerda. No fundo lá, que é a rua Marechal Souza Menezes, o fundo a gente vê a residência onde morou a Jaci com seus pais e seus irmãos. Ainda um pedaço do muro que eu acabei de falar, construído. Residência da Jaci. Aqui era a Estrada de Engenho da Pedra 173. É bem verdade que ela não era assim. Isso aí era mato, as cercas de arame, como falei, com algumas trepadeiras. Aqui é a rua Ismael da Rocha. Naquela época o nome era Santa Amélia. Ao lado esquerdo ali o bar existente, que eu falei também sobre ele, e que está já em nível bem baixo do que era, porque aquela parte ali era uma parte muito alta. Rua João Santana apareceu ali ainda agora, e agora já estamos na Nossa Senhora das Graças. Aqui foi organizada a congregação e posteriormente igreja. Hoje ela se encontra nessa situação. Na época também não era calçada, era uma rua mais alta que foi rebaixada para o calçamento e além disso, muita poeira e muita lama para a época nossa. No fundo aí, a gente ainda está vendo a Rua Nossa Senhora das Graças, com uma parte da igreja já demolida. Agora é Rua Nossa Senhora das Graças, número 1066, o antigo 418. Fachada da nova igreja, com algumas pessoas à frente, aguardando o início do trabalho. Nós filmamos isso aqui num dia de domingo, já na parte da tarde. Por isso aparece aqui o trabalho do grupo de jovens de nossa igreja. Veja aqui a subida da rua Nossa Senhora das Graças.
Se observarem, a residência hoje está bem rebaixada. Nas casas em frente à igreja estão bem nível superior. Todo o lado esquerdo da rua está em nível superior às casas já existentes do lado direito desta